eu posso configurar esse Diffuse Amount aqui. Eu posso colocar essa textura de checker como para controlar o Diffuse Amount. Então eu tenho preto e branco, onde onde é preto ele vai ter 0% de Diffuse Amount, e onde é branco ele vai ter 100% de Diffuse Amount. Eu invertendo, isso vai ser invertido. Como onde é preto ele está com 0% de Diffuse Amount, ele está mostrando a cor preta aqui, porque é a mesma coisa que eu vim aqui no meu material e colocar o Diffuse totalmente em 0%. Quando eu não estou com minha textura. Como eu estou com a minha textura ali comandando o Diffuse Amount, o que eu mudar aqui no Diffuse Amount não vai influenciar nada. Aqui na Viewport muda, mas porque na Viewport ela não mostra a textura procedural, mas no meu render aqui ou no meu preview eu posso mudar o Diffuse Amount aqui, que não vai fazer diferença nenhuma. O que está comandando o Diffuse Amount agora é a minha textura de checker. Alterando algumas propriedades do meu checker aqui, eu consigo controlar esse Diffuse Amount. Olha lá, eu tenho uma diferença de intensidade no diffuse conforme o mapa de checker. Assim como qualquer outra configuração aqui do meu BRDF. Se eu colocar, por exemplo, em vez de Diffuse Amount, colocar deixa eu colocar o Reflection aqui, ó. Reflection Amount. Ou seja, ele vai refletir somente, no caso aqui ele está refletindo somente nos quadrados brancos. Nos quadrados pretos ele não está refletindo. Se eu inverter, ele vai inverter esse padrão. Eu posso configurar o Roughness. Então, se eu tenho deixa eu botar a cor do reflexo aqui para branco. Vamos colocar, olha aqui, ele está refletindo só só nos quadrados que eram brancos, nos quadrados preto do meu checker ele não está refletindo. Eu posso controlar o Roughness disso aqui também. Então, digamos que eu vou, como é a textura que está comandando, o que eu colocar no reflexo aqui não vai mudar nada. Porque agora é a textura que está mandando a intensidade do reflexo. Então é a textura que está comandando aonde que eu vou ter reflexo. Mas eu posso, por exemplo, alterar ela para comandar o Roughness. O que acontece? Agora, aonde tem um quadrado de uma cor, está nítido o reflexo. Onde tem um quadrado de outra cor, o meu reflexo está borrado. Lembrando que aqui eu estou trabalhando com um mapa de duas cores, preto e branco. Mas nós podemos ter um mapa de imagem em tons de cinza. E aí, então, com um tom de cinza, a gente vai conseguir um resultado mais variado. Aqui é só para exemplificar como funciona o mapeamento, como funciona o efeito aqui em cada uma das opções do BRDF. E como eu ia falar, aqui para que eu veja o bump, deixa eu desativar os meus reflexos aqui, eu não quero mais nenhum reflexo aqui. Eu preciso alterar o meu efeito aqui da Column Effect para Bump ou para Displacement, que eu vou ter aqui no subitem Surface Shading. Então, por exemplo, eu vou colocar em Bump. Olha, o que o Bump fez? Ele dá um efeito de relevo no meu objeto. Como eu tenho uma textura de checker, ele dando relevo conforme as cores aqui, onde uma cor, por exemplo, a cor branca, ele dá um relevo e a cor preta ele dá uma profundidade, ou ao contrário, se eu inverter aqui.
E essa altura desse bump é que eu vou configurar aqui no bump amplitude. Ele está com 5 milímetros. Então, por exemplo, eu posso aumentar para 30 milímetros. O meu bump vai ficar mais forte, vai ficar maior. Se eu diminuir 1 milímetro, vai ficar um bump mais baixo, mais leve. O displacement funciona da mesma maneira. Só que eu preciso alterar aqui, em vez de bump, para o canal displacement. Bom, agora aquele mapa de textura aqui do meu checker vai ser o meu displacement. Aqui o meu displacement está com 20 milímetros, vamos colocar, por exemplo, 5 milímetros. Vai ficar mais baixo. A diferença do bump para o displacement é que o displacement ele realmente cria um relevo no meu objeto. Olha só, ele realmente aplicou um relevo ao meu objeto. Se eu colocar maior, voltar para 20 milímetros aqui, ó, eu vejo que a geometria se alterou realmente. Enquanto que o bump, deixa eu tirar o displacement, aliás, tirar o displacement aqui não, para 20 metros, peraí, é 20 metros ele vai, deixa eu colocar o meu bump também em 20 milímetros, mas eu altero aqui. Enquanto o displacement ele criou mesmo uma geometria. O bump, pessoal, o bump é só um efeito, se você olhar bem de lado aqui, você não vê, você vê que a minha geometria está a mesma. Só que ele dá esse efeito de relevo. É um efeito é um efeito que trabalha com a iluminação. O meu objeto ele não tem realmente um relevo, ele só me dá a impressão de um relevo, enquanto que no displacement eu realmente tenho um relevo. Para que tanto o bump e o displacement tenham uma boa qualidade, aliás, principalmente o displacement, para que o displacement tenha uma boa qualidade, o meu objeto ele tem que ter uma boa subdivisão. Se é um plane, por exemplo, com um único polígono, o displacement não vai funcionar adequadamente. Eu preciso ter uma boa subdivisão no meu objeto para que o displacement funcione. Aqui nas propriedades do objeto, aliás, desculpa, na propriedade do objeto não, nas configurações do render, eu tenho esse Adaptative Subdivision, que ele vai subdividir a minha malha se adaptando para que o displacement funcione mais adequadamente, e além disso tem esse micropoly displacement que já vem habilitado. Com ele desabilitado, o que acontece? Com ele habilitado, a malha ela vai ser subdividida microscopicamente para que o displacement tenha um melhor resultado. E é recomendado também utilizar um mapa de textura de 32 bits para não ter separação entre os canais de cor. Mesmo que você use uma imagem em escala de cinza, ele pode ter uma transição entre uma tonalidade de cinza e a outra, deixando uma baixa qualidade no displacement. Então, uma imagem com 32 bits de cor e com um pouco de blur nela. Aqui, como eu estou usando uma textura procedural, eu posso simular esse blur aqui na transição. Eu vou voltar ela aqui para Diffuse Color só para a gente visualizar. Aqui eu estou com 10%. Se eu colocar 0%, ele fica mais nítido a transição da cor do preto para o branco. Então, se eu voltar isso aqui para Displacement, olha, dá para ver um quadriculado aqui, um serrilhado aqui no Displacement, tá vendo? Para ficar um pouco melhor, eu vou voltar aqui para Diffuse Color, para a gente visualizar. Olha aqui, eu vou colocar um pouco de borrão ali. Tá vendo que a transição de um para o outro está um pouco mais borrado? Quanto mais eu mudo aqui, ele fica mais borrado. Não precisa tanto, vamos colocar só um pequeno borrão aqui.
se ele tiver agora em displacement, já fica um pouco melhor. Deixa eu colocar aqui P mais. Ó, o meu displacement fica um pouco melhor, tá vendo? Deixa eu... Olha só a diferença. Com a minha textura um pouco borrada e a minha textura sem borrada nenhuma. Então, se estiver utilizando um mapa de textura, aplica um pouco de blur. Para aplicar um borrão na textura, deixa eu fazer o seguinte, eu vou carregar uma textura aqui mesmo, um mapa de textura. A gente vem aqui em Image Map, Load Image. Deixa eu escolher uma textura qualquer aqui. Bom, é uma textura de tijolo, não tem nada... não que eu queira que meu bullet seja feito de tijolo, mas só para demonstrar como que eu posso borrar essa textura. Não é uma textura em escala de cinza, eu não vou colocar ela no canal Bumper, só para a gente ver essa parte de borrar a textura. Aqui, como a textura é selecionada, em Texture Layer eu tenho essa opção Anti-Aliasing. Se eu ativar ela, ele vai aplicar um filtro de anti-aliasing na textura, não no objeto, na textura, o que deixa ela um pouco borrada. Eu costumo deixar ela totalmente desativada, esse anti-aliasing, para a gente ter texturas mais nítidas. Mas, no caso de aplicar um bumping map, um displacement, com uma textura em escala de cinza, é legal a gente ativar isso aqui e trabalhar um pouco aqui no mínimo spot ou no anti-aliasing strand para ele borrar um pouco essa textura. Por exemplo, ó, tá vendo? Eu coloquei o meu mínimo spot em 50 e ele borrou bastante aqui, ó. Então, no meu mapa de bump, ao invés de eu utilizar o meu mapa com a nitidez máxima, eu altero aqui o mínimo spot, ativo o anti-aliasing, altero o mínimo spot, para que ele borre um pouco a textura, para que o displacement tenha uma melhor qualidade no final. Ok? Deixa eu desativar aqui, tirar essa textura, voltar ali como estava. Deixa eu minimizar aqui, BRDF. Bom, de surface normal, essa displacement e blooming. Nós temos também outros dois canais, que é o normal e o vector displacement. O normal é uma evolução do bump e o vector displacement é uma evolução do displacement. Então, basicamente, o bump, se eu estiver utilizando uma textura de normal map, eu vou controlar a intensidade dela aqui no bump amplitude também. E se eu utilizar um mapa de vector displacement, eu vou controlar a intensidade dele aqui no displacement de distância também. Diferença, acho que eu já havia comentado isso em outra aula, o bump e o displacement eu vou utilizar mapas de escala de cinza, enquanto que o normal map e o vector displacement eu vou utilizar mapas coloridos. No caso do bump, um mapa, além do bump, no normal map, um mapa numa tonalidade azulada e o vector displacement com cores que vai definir a direção do meu displacement, porque o bump e o displacement padrão, ele só faz o relevo em uma única direção. Aqui no caso eu tenho quadrados, né, no meu checker, ele só fez nessa única direção. Enquanto que o normal map ele vai fazer, no caso do vector displacement, aliás, ele vai dar um displacement, mas em várias direções. Eu posso, por exemplo, em vez de ser um cubo aqui, ser uma coisa bem mais complexa. Poderia ser uma orelha, por exemplo. Eu posso fazer uma orelha com vector displacement. Ele é bem mais complexo do que o displacement padrão. E o normal map também. O normal map, assim como o bump, não vai realmente
me dá um relevo. Ele vai dar uma... do mesmo jeito que o bump, ele vai dar aparência de relevo. Não vai fazer realmente um relevo no objeto, mas vai dar aparência de relevo. Só que o bump ele dá a aparência de um relevo somente numa única normal, numa única direção, enquanto que o normal map ele consegue simular um relevo em diversas direções com o mapa de normal map. Bom, essas duas opções aqui, Smoothing e Smooth Angle, ela vai definir qual é a suavização da superfície do meu objeto. Eu vou deletar o meu teapote. Eu vou colocar uma esfera. Vou publicar na minha esfera o mesmo material que eu já estava usando no teapote, só para não precisar criar outro. Não quero também esse bump agora. Bom, o que eu quero mostrar? A minha esfera, ela aparentemente está perfeita. Ela está uma esfera perfeita. Eu vou tirar também o... Deixa eu diminuir isso aqui primeiro. Eu vou tirar também o sub-D dela. Ele está com 8.000 polígonos, vou tirar o sub-D, deixar ela pura, sem subdivisão. Quando eu tiro o sub-D, eu vejo ela mais facetada aqui nas bordas. Com o sub-D, ela está mais arredondada porque ela está com uma subdivisão. Ela aumentou consideravelmente o número de polígonos, de 528 para quase 9.000. Então deu uma arredondada melhor. Mas mesmo com poucos polígonos, apesar de eu ver ele facetado aqui nas bordas, aqui de frente com uma esfera, aqui eu não vejo facetado. Ele está bem suavizado, bem redondo. E isso é por causa do Smooth Angle. Se eu desativar totalmente o meu Smoothing, olha lá, eu vejo a minha esfera facetada. Esse Smooth Angle ele serve para dar uma suavização sem precisar uma quantidade muito maior de polígono. Eu precisaria de muita quantidade de polígono para visualizar isso de uma maneira mais arredondada. Deixa eu configurar aqui com poucos lados. Bom, eu coloquei só 6, vamos colocar 8 lados. Deixa eu ver. Só com 8 lados. Deixa eu colocar o material nele aqui. Bom, com a configuração padrão do modo, 100% de smooth, 40% de smooth angle, com 8 lados, ele não deu smooth. Com mais lados, ele vai aplicar o smooth. Eu vou fazer um outro aqui do lado desse. Só que eu vou colocar mais lados agora. Vamos ver. Vamos colocar... Ele criou aquele lá sem eu conseguir alterar. Deixa eu abrir o meu preview Windows primeiro, para eu fazer já olhando aqui o que eu quero. Com menos de 9 lados, ele deixa facetado, porque ele já não está no ângulo de 40 graus ainda. Quando eu aumento isso, mais do que 12 lados,
ele já deixa arredondado. Ó, 16 lados.